Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Bom, pessoal, essa aula é uma aula destinada para os alunos do sétimo ano do ensino fundamental 2. Nessa aula, nós vamos entender e estudar um pouco mais sobre espiritualidade e religião. Lembrando que essa aula vai ficar aqui nesse canal, Ensino Religioso Sem Tabu, e vai servir como fonte de pesquisa ou de estudo para os alunos que, porventura, não entenderam bem a sala de aula ou que precisam de reforçar o conteúdo, tá? Então, nós vamos estudar um pouco sobre espiritualidade. Toda religião, ela tem a sua espiritualidade, tá certo, pessoal? A espiritualidade é uma forma de conexão de nós, seres humanos, para com o nosso sagrado, tá certo? É aquela maneira que nós, seres humanos, encontramos de nos reconectar com aquilo que é sagrado para nós e que não está próximo de nós. Todas as religiões, de forma geral, buscam essa conexão, tá? Essa espiritualidade. Todas as religiões, elas incentivam que o ser humano ele cultive, exercite sua espiritualidade. A espiritualidade humana é algo que precisa ser exercitado. Todo ser humano tem sua dimensão espiritual, porém ela precisa ser exercitada, certo? Nós vamos estudar hoje a espiritualidade de acordo com a visão de algumas religiões, tá? Como eu disse, todas as religiões incentivam, mas hoje nós vamos estudar um pouco algumas e nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar em outras. A primeira religiosidade que eu vou trazer é a religiosidade e a espiritualidade indígena, tá? Então, os indígenas, eles têm uma conexão com todas as coisas da natureza. Eles acreditam que a espiritualidade, ela está em tudo aquilo que é sagrado e para eles tudo da natureza é sagrado. A água, o sol, a lua, o vento. Então, para o indígena, por tudo ser sagrado, essa conexão com ele, deles com o seu sagrado, é uma conexão mais diária, é uma conexão mais prática, é uma conexão mais efetiva. E para eles não é necessário haver um momento especificamente religioso para que eles estejam sempre em contato com o que eles acreditam que é sagrado. Apesar, obviamente, dos indígenas terem seus rituais religiosos que vão fazer exatamente canalizar essa conexão, mas para eles, essa conexão ela é diária e cotidiana. Por quê? Por causa da sua harmonia com a natureza. Entre os indígenas, nós vamos ter uma pessoa muito especial, né, que é o líder religioso. O líder religioso dos indígenas é o pajé. O pajé é uma espécie de líder religioso e médico ao mesmo tempo, porque na cultura e na espiritualidade indígena, eles acreditam, por exemplo, que quando uma pessoa está doente, ela não está só doente do corpo, mas ela também está doente da alma. Então, o pajé é essa pessoa dentro da religiosidade indígena que conhece muito bem a parte de botânica e medicina natural e também detém com ele os segredos da religiosidade desse povo. Então, o pajé, quando ele é convocado, né, para fazer alguma cura, então ele vai fazer o medicamento a partir da natureza, que ele conhece muito bem, e em seguida ele vai fazer um ritual religioso para acessar a espiritualidade, para que a espiritualidade possa curar também a alma desta pessoa que está doente. Então, o pajé tem essa função de curar, de cura, mas não apenas do corpo e da alma. Já a espiritualidade judaica acredita que o homem, para que consiga essa conexão com Deus, né, ele precisa seguir alguns preceitos, como obediência aos mandamentos. Então, para os judeus, para que a espiritualidade ela possa acontecer, algumas regras têm que ser seguidas, e uma dessas regras é a obediência aos mandamentos, né? Para que o homem consiga estar em contato com Deus, para que ele consiga exercitar sua espiritualidade. A obediência a Deus e aos mandamentos é um ponto importantíssimo. Ainda entre os judeus, outro ponto muito importante
é a ética e a justiça social. Então, para os judeus, para que você possa exercitar de fato sua espiritualidade e conseguir entrar em contato com Deus através de suas orações e da espiritualidade, você precisa estar em obediência aos mandamentos, precisa ser uma pessoa ética e precisa ser uma pessoa justa socialmente. Ou seja, dentro da espiritualidade judaica, os judeus acreditam que é necessário obedecer a algumas regras para que você possa, então, estar com seus caminhos abertos para exercitar a espiritualidade dentro da religião judaica. Já os muçulmanos, né, os islâmicos, os seguidores do islamismo, acreditam que a sua espiritualidade está diretamente ligada à submissão que eles têm a Deus, ao Deus Alá, também à obediência dos ensinamentos do profeta Maomé e às práticas rituais diárias. Então, para que a sua espiritualidade esteja em dia, os muçulmanos acreditam que precisam seguir, no mínimo, essas 3 regras, né? Se submeter a Deus, obedecer os ensinamentos do seu profeta maior, que era Maomé, e fazer suas orações e suas práticas rituais que estão, né, narradas no seu livro sagrado, que é o Alcorão. De forma geral, a espiritualidade é uma força vital em muitas culturas de todo o mundo, sendo ela uma das bases para a sustentação das religiões. Bom, após eu ter falado sobre como as religiões acreditam que é possível, é preciso, quais são as bases necessárias para que uma pessoa possa exercitar bem a sua espiritualidade, eu gostaria de falar um pouco fora do contexto de uma religião específica, tá? Então, fora do contexto de uma religião específica, a espiritualidade, como eu disse no início da aula, ela é inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano ele já nasce com a sua dimensão espiritual. Cabe ao ser humano exercitar ou não. Eu falei aqui sobre algumas religiões e como essas religiões acreditam que a espiritualidade deve ser exercitada. Quais são os pré-requisitos que você deve ter dentro dessas religiões para exercitar a sua espiritualidade? Porém, de forma geral, como eu também já frisei aqui e vou reafirmar, o ser humano tem a sua dimensão espiritual. E para que essa dimensão espiritual seja acessada, basta que nós, seres humanos, que eu deseje ou que você deseje acessar a sua dimensão espiritual e conversar com o seu Deus. A dimensão espiritual do ser humano ela pode ser acessada independentemente de religião. Lógico que a religião é um caminho mais propício para e acelera esse acesso à sua dimensão espiritual. Mas isso não necessariamente obriga você a precisar ter uma religião para que você possa acessar a sua dimensão espiritual. A nossa capacidade de falar com Deus, falar com o sagrado, ela independe de religião. Se você estiver dentro de uma religião, a religião vai potencializar essa sua capacidade, né? Ela vai fazer com que isso seja mais rápido. Mas se você não participa de nenhuma religião, isso não impede de você ser uma pessoa espiritualizada. Então, eu sempre digo que na sala de aula que existem alguns conceitos que a gente precisa observar em relação à espiritualidade. Primeiro, toda pessoa ela tem a sua dimensão espiritual, que ela pode trabalhar ou não. Segundo, as religiões potencializam a dimensão espiritual e incentivam isso. Terceiro, não necessariamente eu preciso ter uma religião para ser uma pessoa espiritualizada. Eu posso nunca frequentar uma religião e ser espiritualizada. E quarto, não necessariamente toda pessoa que se diz religiosa e que frequenta uma religião, obrigatoriamente ela é espiritualizada. Como eu disse, a religião potencializa e incentiva, mas nem sempre a pessoa que está frequentando a religião, ela está focada especificamente na sua dimensão espiritual. Muitas vezes a pessoa pode estar dentro de um contexto religioso e ela não está se espiritualizando ou exercitando a sua condição de espiritualidade.
Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Quem tiver dúvida, na sala de aula a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões. No exercício a gente vai poder adentrar um pouco mais nessas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não for meu aluno e estiver assistindo essa aula, quiser falar comigo, é só acessar o meu Instagram, professora, Tatiane Lima, ER, e a gente pode conversar por lá. Gostaria de agradecer a todos vocês e até a próxima aula.